O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre a minha conversão. E se isso te ajudar na sua caminhada também, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com algum amigo que precisava ouvir o que você vai ver por aqui. Desde pequeno eu sempre vivi muito na igreja católica, fui coroinha e tudo mais, e como todo adolescente, na sua rebeldia, eu simplesmente me afastei por influências, por amigos. Isso tinha por volta dos meus 15 a 16 anos. E era a fase que eu mais precisava de estar na igreja e mesmo assim eu não preciso disso. E foi a época que eu mais me lasquei. Desde relacionamentos feitos pra nada, sem sentido nenhum, sem objetivo, e também toda essa questão da sexualidade desordenada. Realmente um desviado, quase um herege. Mas Deus me chamou da maneira mais aleatória possível. Eu sempre toquei cajón, é um instrumento de percussão na missa. Sempre assim, né? Devido a eu toquei porque uma namorada minha cantava na missa. E minha namorada, que hoje é minha noiva. E mais, pra conquistar ela ali e tal, mostrar assim, nossa, o cara que serve na igreja e tudo mais. E eu toquei por 1 ano mais ou menos. E aí, por tocar na missa, algumas pessoas, um grupo de oração que chama Manaim, me viram lá e falaram: nossa, eu chamei pro grupo pra tocar lá. E aí eu fui pra tocar nesse grupo. E nem tinha vivência católica. Eu ia na missa por conta da minha namorada que tava lá. E meu processo de conversão, ele veio nesse grupo de oração. Eu ia na missa por ir. Eu não buscava entender o porquê, eu não buscava saber de nada daquilo. Eu só ia. E quando eu estava nesse grupo de oração, nesse dia em específico eu não estava tocando, eu estava sentado bem lá no fundo. E num momento que Deus parou tudo e veio falar comigo. Eu estava olhando para o sacrário. Naquele momento que eu estava olhando para o sacrário, eu senti um amor de Deus por mim de uma maneira que não cabia dentro de mim. E parece que dentro daquela igreja com mais de 100 pessoas estava apenas eu e Jesus. E naquele momento eu senti no meu coração: você é meu. E aquela frase ficou no meu coração por muito tempo. Eu continuei servindo nesse grupo. Um grupo muito bom, uma vertente ali da RCC. Porém, ele não me preenchia, ainda faltava alguma coisa. Porque lembra que eu falei, eu vivia muito de ir, mas eu não sabia o porquê que eu tinha que ir. E eu sempre fui muito curioso com as coisas, e através de algumas pessoas que já faziam parte desse grupo, foi me apresentado alguns retiros, foi me apresentado um grupo de estudos, onde eu pude realmente olhar para aquilo e falar: nossa, é por isso que eu amo a Deus. Nossa, o que aconteceu aquele dia na capela foi um evento de conversão para mim, que até o momento eu nem sabia o que era. E quando eu realmente pude perceber isso, eu entendi através de uma graça de Deus que eu não podia só amar, eu tinha que conhecer Jesus. Assim como no casamento a gente não casa com quem a gente não conhece, para amar Jesus não tem como você amá-lo sem conhecê-lo, porque senão o seu amor ele se torna insustentável, e era o que o meu amor estava se tornando. Por isso que eu sempre ia na missa, mas eu pecava. Pornografia, masturbação, entre outras coisas ali, pecado, mentira demais, soberba, orgulho demais. E quando eu realmente olhei para isso e falei: cara, eu preciso conhecer para me amar de verdade, foi quando mudou a chave. Foi quando eu comecei a realmente lutar contra o pecado. Quando eu comecei a ser mais humilde, buscar, ser mais humilde. A gente não se torna humilde por conta própria, é graça de Deus. Toda a nossa conversão é graça de Deus. E a partir desse estudo e desse entendimento do que era realmente Jesus e o que eu estava fazendo neste mundo, eu realmente me converti. Eu busquei ir na missa o máximo de vezes que dava, eu buscava estar sempre em estado de graça,
Teve vezes que eu confessava toda semana porque eu não entendi, não sabia o que eu tinha que fazer para lutar, para fugir. E aí, nessa bagunça, nessa correria, eu tive a graça de ter um diretor espiritual. Uma pessoa, na época um leigo, que estava à disposição para me ajudar, para tirar as minhas dúvidas e para me mostrar o que eu deveria fazer, tanto no meu namoro, no meu pedido de noivado, na minha vida, no meu trabalho, no que eu deveria fazer, como eu deveria seguir, mudança de carreira. E essa pessoa me ajudou muito, muito mesmo. Hoje meu diretor espiritual é outro, é um padre agora, por graça de Deus também tem encontrado. E por entender que eu não posso só amar, eu tinha que conhecer Jesus, realmente ali naquele momento eu percebi que eu tinha me convertido. Mas aí a gente vem para outro ponto. Eu comecei a perceber que só ter me convertido e entendido que aquilo era verdade não bastava. E à medida que eu fui mudando de vida, eu fui crescendo, eu fui evoluindo como pessoa, eu percebi que eu deveria me converter mais. E num processo de discernimento vocacional, onde eu estava com dúvida, porque eu descobri que eu tinha que amar Jesus, mas amar Jesus era verdadeiramente somente o padre, e ele realmente entregava a sua vida para Cristo, mas ao mesmo tempo é ignorância, porque eu não sabia que dava para fazer isso no matrimônio. Nesse processo de discernimento vocacional, eu realmente pude olhar para Jesus e ouvi-lo dizer que eu deveria estar aqui. A minha vocação era o matrimônio. E que ele iria usar todo o conhecimento que ele proporcionou que eu tivesse para a honra e glória dele. Esse é um dos objetivos desse canal, ele está aqui para isso, para realmente servir a Deus. E eu sempre fico muito maravilhado com as coisas que Jesus faz. Em situações que eu estava completamente desesperado, eu estava com medo, estava com insegurança, Jesus veio, apaziguou a situação, só com dar aquela sacudida no ombro, assim, olha, peraí, cara, você está indo no caminho errado, vem pra cá. Um pouco do meu temperamento também, o sanguíneo, ele enxerga as coisas um pouco mais intensa. E eu me converti no meu processo de discernimento vocacional. Ali foi onde eu realmente falei, eu não quero mais pecar. Ali foi onde eu falei, eu quero ser católico. E eu quero viver tudo que a minha igreja pode me oferecer. Foi nesse momento, e isso hoje, dia 8 de janeiro, na gravação desse vídeo, eu estou com 3 anos dessa conversão. Indo para o 4º ano agora. E eu falo para você que não é fácil. É uma luta que, se eu não tivesse pessoas no caminho, diretores espirituais para me guiar, para me direcionar, eu não sabia como eu poderia seguir. Eu me sentia perdido. Porque quando a gente vai pesquisar, se você está assistindo esse vídeo, ou você vê pelo perfil do Instagram, ou o YouTube te recomendou esse vídeo, a thumb te chamou a atenção e tudo mais. Quando você vai pesquisar no YouTube como ser católico, como se converter de verdade, tem muita coisa, de muita experiência de muitas pessoas. Mas eu falo para você, que você ficou até o final desse vídeo, a nossa conversão ela nunca vai vir somente pelo amor. A nossa conversão ela vai vir pelo conhecimento, e isso atrelado ao amor. Não adianta você estudar sem você ter uma vida de oração. Porque só a lei vai te tornar legalista, a gente vai virar fariseu e esse é assunto para outro vídeo. Mas a vida de oração com os estudos nos leva a entender, nos leva a realmente ser católicos. E viver a nossa fé de uma maneira que nenhuma outra seita, ou religião, se você preferir chamar, mas nenhuma outra seita pode nos oferecer. Porque todas elas falam de dinheiro, de prosperidade, de dar certo aqui nessa terra. Mas Jesus não nos prometeu isso aqui. Jesus nos prometeu o céu. Uma vida com Ele, na glória do Pai.
E como que eu vou saber a vida que eu vou ter que viver? Como que eu vou saber que não é só aqui? Existe uma vida lá com Ele. Só o amor não vai nos trazer isso. Você pode falar, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando vier a tentação, só o amor não vai te manter. Porque às vezes você não consegue valorizar o seu estado de graça. E não por maldade ou por ignorância, mas porque você às vezes não tem conhecimento sobre. Que é isso que vai nos levar para o céu. Que é isso que vai permitir que verdadeiramente nós possamos amar e encontrar a Deus. Foi isso que eu entendi. Foi esse passo que na minha conversão fez completa diferença. E esse canal aqui ele vai ter esse objetivo. Onde nós vamos rezar, nós vamos falar sobre oração, sobre união com Deus. E nós vamos também aprender sobre Deus. Aprender sua doutrina, aprender tudo aquilo que Ele deixou, os meios, os caminhos, o como chegar até Ele, de todas as formas possíveis. Eu quero repassar isso aqui com vocês. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Se inscreve nesse canal, curte e, se puder, deixe aqui nos comentários como foi a sua conversão, para que as pessoas possam ler, interagir e até se motivarem a não desistir. Tá bem? Um abraço, que Jesus e Maria possa estar com você durante o seu dia, durante a sua semana. Que Deus abençoe.